Agora, o que a gente precisa fazer na planilha? A gente já identificou a colocação de cada um deles, usando a colocação aí a ordem EQ. O relatório já está pronto, então eu sei qual é o valor da maior venda, menor, a média, o total de vendedores, quem efetuou e quantos não efetuaram vendas, número total de ganhadores. O relatóriozinho aqui está pronto. E eu tenho um valor do prêmio no valor de 50 mil a ser dividido a todos os vendedores que ficaram em primeiro lugar aqui, ó. Em primeiro lugar. Então, esses aqui, ó, esses dois funcionários precisam dividir o valor de 50 mil. Então, a gente vai colocar isso de maneira automática aqui na nossa planilha. Então, a função a ser usada, igual se o quê? Se aqui em colocação for igual ao primeiro. Encontrou ele, então vai fazer o quê? Então, o valor ser verdadeiro. Se ele encontrar aqui o número 1, ele tem que pegar o quê? O valor do prêmio. Essa célula, conforme eu puxar pela alça de preenchimento, ela tem que ficar fixa. Então, aperta a tecla F4. Então, ele pega o valor do prêmio e divide pelo número de ganhadores, que está lá em relatório, ganhadores. Mesma coisa. Essa célula tem que ficar fixa. Aperta a tecla F4, ponto e vírgula. Caso contrário, né? O que ele tem que fazer se ele não encontrar lá o número 1? Vou puxar para cá para vocês entenderem. Então, se teste lógico, o que é o teste lógico? Se a colocação dele for igual a 1, o que ele faz se for verdadeiro? Pega o valor do prêmio e divide pelo número de ganhadores. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Ele vai me dar 0. Fecha parênteses e dá um Enter. Ele apontou aqui, ó, o valor do prêmio para esse camarada, 0. Vou clicar 2 vezes na alça de preenchimento, 1, 2. Ele já identificou que tem que dividir em 2 pessoas. Se eu colocar aqui um número 1 no lugar desse 6, aqui em relatório ele vai atualizar aqui para 3. Então, automaticamente o Excel vai entender que ele tem que pegar o valor do prêmio, que está aqui, e dividir o valor do prêmio aqui, ó. O valor do prêmio e dividir pela quantidade que vai estar aparecendo lá. Vou colocar aqui o número 1 só para teste, ó. 1 e vou dar um Enter. Ele já atualizou os valores aqui, porque ele entende que ele tem que pegar os 50 mil e dividir por 3. Aqui ele está atualizando porque a gente colocou a função de conte.c. Quantos lá em colocação tem o número 1? Como são 3 vezes, né? 1, 2 e 3, ele faz essa atualização automática. Dá um Ctrl Z aqui para desfazer, Ctrl Z de novo, prontinho. Essa coluna está pronta. Agora a gente precisa atribuir um conceito. Eu vou fazer uma tabelinha aqui ao lado auxiliar, só para vocês terem o visual do que a gente vai fazer. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, conceito. Os conceitos vão ser quais? Excelente, ótimo, bom e pode melhorar. Quando que esses conceitos, em quais condições, em qual condição que isso vai acontecer? Então, excelente é aquele vendedor que tiver a colocação igual a 1. Então, colocação do vendedor igual a 1. Quem que vai estar com um conceito ótimo? Valor das vendas do vendedor maior do que a meta.
Então o cara vendeu acima da meta, ele é ótimo. Quem que vai ser bom? Quem que vai estar com um conceito bom? Aquele vendedor cujo valor das vendas, vendas do vendedor, for igual à meta. E aquele pode melhorar a que for diferente, né? Nenhuma das condições anteriores. Pronto. Então nós temos aqui uma tabelinha auxiliar para vocês montarem aqui a planilha de conceito. Então, aquele vendedor que vendeu muito, que vendeu mais que todo mundo, ele já vai ter o conceito número 1, ele vai estar em primeiro lugar. Então aqui para ele vai ter que aparecer excelente. Mas eu tenho aquele vendedor que vendeu acima da meta. Ele vendeu mais do que 130 mil. Então ele é um ótimo vendedor. Agora eu tenho aquele que vendeu exatamente 130 mil. Exatamente o que eu estava pedindo de meta. Então ele é um vendedor bom. E eu tenho aquele que não atingiu a meta. Eu não vou colocar que ele é ruim, que ele é péssimo, né? Isso desmotiva o funcionário. A gente coloca aqui um pode melhorar. Às vezes ele vendeu ali 129.999. Então ele não é ruim, mas ele pode melhorar alguma coisa para bater a meta. Como é que eu coloco isso na minha função? Vou puxar para baixo aqui, que a função vai ficar um pouquinho extensa. Pode ficar em cima dele aqui. Pronto. Eu tenho aqui a tabelinha do lado para a gente ir se baseando. Então aqui em conceito, a gente vai usar a mesma função C. Igual C. Se o quê? O primeiro teste lógico que a gente vai colocar na nossa função. Se a colocação aqui do meu vendedor for igual a 1, ou seja, se aparecer o número 1, então o que o Excel precisa fazer? Coloca para mim, Excel, que ele é excelente. E fecha aspas. Eu não vou usar essa célula como referência porque a gente não vai manter essa tabelinha aqui do lado, senão eu poderia apontar ao invés de digitar o excelente. Caso contrário, não é 1. Então, se e abro parênteses. Perceba que ele abriu parênteses com uma outra cor. Então, uma segunda condição. O que eu estou falando aqui? Se o valor das vendas forem maior do que a meta. Então, se o que estiver aqui, ó, em valor da venda, for maior do que quem? Maior do que a meta. Como a meta é uma célula fixa, quando eu for puxar pela alça de preenchimento, o que eu preciso fazer? Congelar. Aperta a tecla F4. Congelei ela. Então, se o valor da venda for maior do que a meta, ponto e vírgula, ele é o quê? Ele é ótimo. Entre aspas, eu digito ótimo. Caso contrário, se e aperta a tecla Tab. Próximo teste lógico aqui para a gente descobrir se ele é bom. Se o valor da venda for exatamente igual à meta. A meta é fixa? Aperta a tecla F4. O que vai fazer aqui se for verdadeiro? Ele é bom. Entre aspas, eu digito bom e fecho aspas. Caso contrário, se ele não atingir nenhuma das condições anteriores, se não é igual a 1 a colocação dele para ser excelente, se ele não vendeu acima da meta, se ele não vendeu igual à meta, o que resta é abaixo da meta, ou diferente de 1. Então, caso contrário de todas essas condições que a gente impôs aqui, eu simplesmente abro mais uma aspas, digito pode melhorar e fecho aspas. Eu abri aqui, ó, vamos dar um zoom. Eu abri aqui 1, 2, 3 parênteses. Quando eu for fechar, de repente você faz uma função aninhada, uma função C aninhada muito extensa, você vai se perder na hora de contar
quantos parênteses foram abertos. Aqui ele colocou por cor. Então, conforme você for fechando, ele vai colocando as cores para você novamente. E a última sempre vai ser preta. Então, ó, fecha parênteses uma vez, fechou o roxinho. Fecha parênteses mais uma vez, fechou o vermelho. Fecha mais uma vez, fechou o preto. Você pode dar um Enter tranquilamente, que a função não vai dar erro. Então ele pode melhorar, porque ele vendeu abaixo da meta e não é colocação 1. E eu vou puxar aqui, ó, para baixo. Eu vou dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento. Ele colocou um excelente, porque aqui é igual a 1. Então, funcionou. Um pode melhorar para quem está abaixo da meta. E se eu colocar aqui, ó, vamos colocar aqui uns 130 mil. Exatamente uns 130 mil aqui, ó. Só para ver se pode melhorar aqui, mudando para bom. Ó, 130, 1, 2, 3. Ele muda para bom conceito, porque o valor da venda é exatamente igual à meta. Ele funciona. Ctrl Z para desfazer, para não ficar nada bagunçado. Essa planilha auxiliar não me interessa mais. Delete. Vamos puxar aqui para o lado. E agora a gente só tem a função, a coluna do prêmio extra para a gente concluir essa nossa planilha. Então eu espero você na próxima aula. Até mais!